Recebi um e-mail interessante aqui, que é lá de Campo Limpo. A Ivone, ela falou sobre o sinal da cruz. Perguntou como é que surgiu e o que significa o sinal da cruz. Ela mesma já fez a pergunta e já deu uma resposta muito interessante que eu vou fazer questão de partilhar com vocês. Padre Fábio, sua bênção. Sei que, como eu, muitos católicos têm dúvidas ou simplesmente não sabem o verdadeiro significado do sinal da cruz. E gostaria que o Senhor comentasse sobre isso. Qual o significado, como surgiu? De maneira bem simples, já ouvi que quando nos persignamos, nos marcamos com a cruz na testa, o significado é livrar a nossa mente dos pensamentos ruins, negativos, pensamentos desanimadores. O sinal feito em cima da nossa boca significa poupar a nossa palavra de magoar quem nos ouve. E o sinal feito sobre o nosso peito é o de proteger o nosso corpo e o nosso coração de todos aqueles que nos quiserem fazer o mal. E que este mal jamais parta de nós mesmos. Acredito que o formato do sinal é um lembrete da cruz de Cristo representativo na Trindade. Através da fé em Jesus Cristo e sua morte na cruz, a salvação é estendida como presente a toda a humanidade. A Trindade é a doutrina essencial e a divina natureza de Deus. Deus existe em 3 pessoas distintas. E ao fazer o sinal de Deus, colocamos a nossa vida debaixo da proteção de Deus e passamos a agir com o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio que com suas explicações sempre sábias aprenderemos um pouco mais sobre esse rito tão importante da nossa igreja. Um grande abraço, Ivone. Oi, Ivone, muito obrigado, minha filha. Além de você fazer uma pergunta pertinente, você já nos proporcionou uma reflexão muito simples, mas ao mesmo tempo é o que a gente precisa mesmo entender, né? O sinal da cruz, ele é a abertura, digamos assim, é um momento onde nós invocamos a Trindade para tudo aquilo que nós vamos celebrar. Então a ritualidade cristã começa sempre com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos cruzando sobre o nosso corpo este sinal santo. Rito. O que é o rito? É um gesto que nós fazemos, né, humano, que quer nos colocar numa perspectiva divina. Isso é muito interessante. O símbolo faz parte do rito, né? O que é o símbolo? Uma realidade que me sugere outra, superior, além. Então eu tenho um papel onde eu tenho um desenho. Aquele desenho, de alguma maneira, ele exerce um poder simbólico, porque ele condensa uma situação. Uma fotografia, por exemplo. Uma fotografia é um símbolo. Por exemplo, esse logo aqui, Direção Espiritual, né, que a gente vê na abertura do nosso programa. É um símbolo que nos lembra o programa. Esse símbolo é o programa? Não. O programa é a vida que nós partilhamos aqui, é o contexto das histórias que nós contamos. Ele é muito mais que um símbolo. Mas aquele símbolo, toda vez que nós olhamos para ele, nós nos recordamos do grande significado que está por trás dele. O sinal da cruz é mais do que um símbolo da fé. Ele tem, claro, se você vê uma cruz, você vai ver um símbolo. Aquele símbolo, ele quando traçado sobre nós, ele vira um rito. Eu estou iniciando uma ação ritual, onde eu vou viver esse encontro com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Então, quando eu faço o sinal da cruz, eu estou invocando a ação trinitária, porque a igreja nos ensina que toda a ação sacramental, isto é, toda a ação de Deus por meio dos sacramentos, ela é sempre uma ação trinitária. Você já viu que na missa, toda a oração da liturgia eucarística, dentro da missa,
não só na liturgia eucarística, em todo o contexto da celebração. Toda vez que nós fazemos uma oração, nós terminamos: por Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Então eu dirijo a minha prece ao Pai e faço essa prece a partir de uma invocação que também traz o Filho e o Espírito. Tudo isso nós os pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. É que, na verdade, a teologia da Trindade é uma teologia que exige muito. Ela não é uma explicação fácil, simplória, não. Ela exige muito de nós. Então, nem sempre a gente consegue fazer o povo entender a teologia da Trindade, a teologia trinitária. Mas a gente pode, a partir de exemplos simples, né, a gente pode fazer as pessoas se aproximarem deste belíssimo significado. Deus é um, mas são três. Né? Deus é uno, mas é trino. São três pessoas, mas numa só união. São três ações distintas, mas ao mesmo tempo em comunhão. Aí você vai tendo os desdobramentos dessa teologia, que a gente precisaria de muito tempo para poder falar, sem correr o risco de provocar equívocos na compreensão das pessoas. Mas um fato interessante é que são três pessoas em uma só. Então nós entendemos que a união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que faz com que a vida da igreja possa acontecer e caminhar. Mas nessa Trindade, as pessoas têm missões específicas. A missão específica do Pai é criar, a missão específica do Filho é salvar, e a missão específica do Espírito é santificar. Então, quando eu invoco essa Trindade, eu estou então reconhecendo que eu estou sob o poder criador de Deus, sob a ação salvífica do Filho e sob a ação santificadora do Espírito. Porque a criação não terminou. Isso é fantástico de analisar. Deus continua criando o mundo. Deus continua me criando a cada dia, a cada instante que eu recebo a vida, que eu que eu vou inflar os meus pulmões de um novo ar. Eu preciso acreditar que a criação está acontecendo novamente. Eu estou sendo agraciado pela vida. E essa vida está sob a santificação do Filho, porque eu sou um batizado. Eu vivo a dinâmica do Cristo em mim. Você já deve ter me escutado falar tantas vezes, né? Que a vida cristã é esse deslocamento que nós fazemos de Adão para Cristo. Eu preciso deixar a minha condição de Adão e alcançar a condição do Cristo. Eu preciso ser semelhante a Jesus. E essa aproximação é a minha salvação. Quanto mais semelhante eu sou a Jesus, mais salvo eu estou, aceitando essa salvação na minha vida. Eu estou redimido de todas as minhas misérias. E quem é que faz essa salvação acontecer em mim? A ação do Espírito que me conduz para a conversão. Então o Filho me salva e o Espírito me santifica. Então, fazer o sinal da cruz é a gente invocar que nós vamos iniciar o desejo, um rito que vai nos aproximar de toda essa situação. A cada missa nós somos novamente criados, salvos e santificados. Não é tão complicado assim, né? É uma teologia linda que eu particularmente acho de uma riqueza insondável. Quanto mais a gente mergulha no mistério da Santíssima Trindade, mais a gente descobre a prevalência deste mistério, que não é segredo, né? Mistério não é o mesmo que segredo. É um mistério, isto é, precisa ser reverenciado, não pode ser banalizado. E Deus nos deixa conhecer este mistério à medida em que nós dele nos aproximamos. Então é interessante a gente identificar que
A conversão nos aproxima do mistério. Mas o que significa isso? Aproximar-se do mistério é ficar familiarizado com ele. Não é ser estranho mais a ele. Então é você sentir que o processo de Deus na sua vida está ficando familiar. Deus não é mais estranho a você. E aquilo que Deus lhe propõe, aquilo que Deus lhe pede, já é escutado com mais facilidade. Você sabe, minha gente, que às vezes eu encontro pessoas que a maior dificuldade que elas têm é justamente não saberem ouvir o que Deus quer delas. Porque falta familiaridade. Se a gente não tem uma vida de oração, se a gente não tem uma vida de meditação, que é tão necessária nos dias de hoje, né? Se a gente não tem uma vida de contemplação, a gente vai ter muita dificuldade de compreender Deus. Porque Deus precisa dessa sensibilidade humana para acontecer. Deus pede a minha sensibilidade humana. E à medida em que eu tenho uma vida de oração, à medida que eu participo dos sacramentos, que eu conheço a sua palavra, que eu a medito, eu vou me aproximando deste mistério. A vida espiritual é isso, né? É você aproximar-se do mistério de Deus. Não é que você quer resolver, não é que você quer desvendar, não. É que você quer ficar familiarizado com as coisas sagradas. Porque quando a gente está familiarizado das coisas sagradas, com as coisas sagradas, a gente vai saber identificá-las melhor. O nosso discernimento vai ficar mais aguçado. A gente vai ter mais facilidade de perceber Deus, de ouvir a sua voz, de ouvir o que Ele nos pede, de ouvir o que Ele nos propõe. E Ele nos propõe o tempo todo, né? Eu encontro com as pessoas e eu escuto. Eu sinto que Deus me pede para tratá-las bem. Eu sinto que Deus me pede para ter paciência com elas. Se eu acato esse pedido de Deus na minha vida, eu vou construir uma relação saudável com a pessoa. Se não, minha filha, eu corro o risco de me tornar uma pessoa diabólica, mesmo tendo a cara de santo. Né? O respeito ao outro, tudo isso são sinais de Deus. O tanto que eu tenho de Deus no meu coração, não é o que eu vou contar para você que tenho, não. É o que você vai perceber na minha atitude. As nossas atitudes revelam se Deus vive em nós ou não. O que a gente fala, né? O que a gente escolhe dizer, o nosso comportamento, a maneira como nós vivemos, tudo isso vai demonstrar se nós estamos próximos deste mistério, se nós estamos familiarizados com o Senhor ou não. De nada vale eu ter um discurso se a minha prática é contraditória. De nada vale eu dizer que amo a Deus, que eu amo a humanidade, se na hora em que eu estou com as pessoas eu não as respeito, se eu calunio, se eu faço fofocas, se eu falo mal, não é? É aí que a gente se mostra. É nessa hora que a gente vai dar testemunho de fato do que a gente crê. Eu sempre peço a Deus essa graça, sabe? Tenho muitos defeitos, tenho muitos limites, mas eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero ser familiar, sabe? Eu quero participar deste mistério o tempo todo. Porque eu sei que isso é uma garantia de ser um ser humano melhor. Se eu me aproximo do mistério do Senhor, se eu faço questão de viver em Deus, eu vou ter mais facilidade de perceber os meus exageros, os meus erros, os meus ciúmes, as minhas mesquinharias, aquilo que nem sempre é nobre dentro do meu coração. Né? É tão fácil crescer ervas daninhas dentro de nós, é só a gente se descuidar. Descuide de você um dia e você corre o risco de no outro dia amanhecer pior. Cuidado com o nosso coração. É por isso que Jesus falava: vigiai e orai. O reino de Deus está próximo. Mas é interessante que essa palavra de Jesus também pode ser compreendida como: o reino de Deus, ele vai chegar à medida em que você for capaz de construí-lo. Então a minha atitude
pode antecipar o reino dos céus. É por isso que a gente tem que rezar muito pela comunhão, que nós tenhamos comunhão dentro da igreja. É tão feio você identificar na sua comunidade que as pessoas, ao invés de serem irmãos, amigos, eles são quase que opositores um ao outro, né? Já falei isso aqui. Quantas vezes eu vi dentro das sacristias, gente, um clima tão diabólico entre equipes de liturgias que brigavam entre elas, que disputavam entre elas. Quantas vezes lideranças diabólicas dentro da igreja, prejudicando o outro, agindo de má fé. Meu Deus do céu, que religião pode ser essa? Isso é um contra-testemunho. Às vezes ser ateu é melhor do que ter essa religião. Um ateu bom, né? Um ateu que não faça mal aos outros, né? Eu não sei, às vezes eu tenho muito receio de que a gente use máscaras e que a gente se proteja atrás dessas cavernas que a religião nos permite. Os nossos santuários, as nossas edificações, as nossas igrejas, tudo isso, minha gente, não tem sentido se esse santuário não está construído dentro de nós. Se dentro do nosso coração há um santuário preparado para o nosso irmão. De nada vale a igreja bonita, se dentro do nosso coração também não existe uma igreja bonita. Fico vendo aqui a nossa luta para fazer erguer a igreja do Pai das Misericórdias aqui na Canção Nova, né? Você já deve ter ajudado, tanta gente ajudando. Mas de nada vale a gente construir essa igreja se o coração da comunidade Canção Nova não for tão bonito quanto ela, ou mais, muito mais. Não é? E eu vejo aqui, sobretudo os que eu tenho proximidade, não estou puxando a farinha aqui não, é porque eu vejo muita sinceridade nesse povo aqui, por isso que eu estou aqui, por isso que eu dou minha vida aqui, por isso que eu faço questão de ajudar aqui, porque aqui na Canção Nova eu encontro o tempo todo pessoas que têm um coração muito bonito, muito sincero, muito verdadeiro diante do Senhor. Sabe, isso é fundamental. Uma igreja cresce, a igreja cresce à medida em que as pessoas estão dispostas a terem um coração santuário. Então, antes do povo entrar e sentir a presença de Deus no santuário do Pai das Misericórdias, o povo tem que sentir a presença de Deus no nosso coração. As pessoas que estão ali servindo um cachorro-quente, vendendo um sanduíche, aqui dentro da nossa estrutura. Cada membro da Canção Nova tem a consciência de que a primeira vocação que o Monsenhor Jonas Abib colocou para todos eles, para isso essa comunidade existe, é para resgatar almas para o Senhor, para Deus. Mas como é que nós resgatamos uma alma? Com a palavra? Nem sempre. Com sorriso, com acolhimento, tratando bem. Eu vejo como aqui tem gente especializada em tratar bem as pessoas. Como aqui eu encontro pelos bastidores da Canção Nova pessoas comprometidas com a bondade, com a verdade do Evangelho. É o que a gente precisa. Independente de qual seja a nossa religião, você que é evangélico, eu sei que tantos evangélicos me assistem. Muito obrigado pela confiança. Sei que pessoas que não têm religião também me assistem. Obrigado pela confiança. Faça o seu coração ser um santuário. Transforme o seu coração num lugar de beleza, de bondade, de verdade, de amor, de respeito. De nada vale, minha gente, a gente ganhar o mundo se a gente perder o próprio coração. Você sabe que essa é a frase que Deus falou nos meus ouvidos desde o primeiro momento em que eu tive a oportunidade de ultrapassar os veículos de comunicação católicos. Quando Deus me colocou na oportunidade de estar nos grandes meios de comunicação, foi a graça que eu pedi a Ele. Senhor, de nada vale o Senhor me dar a oportunidade de ganhar tantos espaços,
se eu perder o meu coração. É por isso que eu não admito de maneira alguma que alguém atente contra o meu sacerdócio. Pode atentar contra mim, pode não gostar de mim, mas não atente contra o meu sacerdócio, porque eu sei o tanto que eu luto para preservá-lo. Eu sei o tanto que é sagrado para mim estar aqui e falar com vocês. Eu sei o tanto que eu preciso sofrer diariamente com uma carga de trabalho pesada. Minha missão não é fácil. Mas por quê? Eu acredito verdadeiramente que Deus está em mim, Deus está agindo em mim. E os testemunhos que eu escuto por onde eu vou, eles são o suficiente para que eu me mantenha firme, para que eu não desista de fazer o que eu faço. E se hoje eu pudesse resumir a minha missão, eu diria que o meu principal objetivo é construir um santuário dentro de cada pessoa que passar por mim. E o meu aqui, que eu quero que seja grande para caber muito, mas muito mesmo a presença de Deus na minha vida. Quero que a construção do nosso santuário aqui, do Pai das Misericórdias, seja apenas um detalhe, um símbolo do que é o coração da Canção Nova. E do que nós pretendemos com essa obra aqui. Nós queremos fazer bem a você. Não é nenhuma vaidade nossa aqui. Mesmo porque seria uma imbecilidade nossa pagar o preço que a gente paga, tão alto que a gente paga, de cansaço, de luta, de tristeza muitas vezes, de situação terrível, humanamente falando, para manter uma vaidade no ar. Não há vaidade nesse mundo que vale, minha gente. Não há nenhum sucesso neste mundo que valha o sofrimento que a gente passa. Agora eu vou dizer uma coisa. O testemunho que você nos dá de que sua vida está ficando melhor, porque a Canção Nova está te ajudando, ou porque em algum momento da sua vida Deus entrou na sua história e modificou o seu jeito de sentir, o seu jeito de interpretar as suas perdas, o seu jeito de interpretar os seus sofrimentos, porque a Canção Nova foi presente na sua vida, aí sim, isso para nós vale a pena. Os números de livros e de CDs, de DVDs que nós vendemos aqui, para nós não é nenhuma vaidade, é responsabilidade. E nós queremos resguardar isso, porque o dia que a gente se desprender disso, a gente pode ter até aspecto de santos, mas nós seremos sepulcros caiados. E nós não pretendemos ser isso, não. Nós não estamos vivendo para ser sepulcros caiados. Nós não queremos ser. Não queira também. A gente sabe que em muitos momentos a sua vida também não é fácil. Sua luta não é brincadeira. Eu sei que você também tem que dar conta ao seu modo, no seu contexto, na sua história, de tantas dificuldades que são próprias do seu coração também. Hoje, dia de refletir sobre a vida, reflita sobre a sua história. Desculpe, dia de refletir sobre a morte, reflita sobre a sua vida. Como é que está o santuário do seu coração? Como é que está o seu jeito de ser? Como é que está o seu jeito de viver? Faça as reformas que tiver que fazer. Aproxime-se de Deus. Permita que o Senhor lhe aconchegue nesse mistério. Seja familiar dele. Seja familiar à voz do Senhor, para que quando ela falar aos seus ouvidos, você tenha condições de identificar. Porque às vezes a voz de Deus está misturada no meio de muitas outras. Só vai escutar e saber que é a voz dele aquele que está familiarizado com ele. Desejo, do fundo do meu coração, que você saiba de cor a voz do Senhor. Para que quando ele falar com você, você não ter dúvida e acatar aquilo que ele diz, que ele lhe diz, aquilo que ele lhe pede. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.